Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, bem-vindo a mais um programa da Escola do Legislativo. Pensando Balneário Camboriú. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, dou as boas-vindas a todos e a todas e ao nosso convidado de hoje, Vitor, controlador do município, controlador-chefe do município. Vitor, vamos começar com o nome do nosso tema de hoje. Compliance, é assim que se fala? Porque eu não sei nem falar direito o nome. O termo ele é um termo anglófono, né, da língua americana, então ele tem essa origem um tanto quanto difícil de pronunciar. Venho da iniciativa privada e por ter esse campo aí de aplicação da iniciativa privada, já muito mais alternativo, muito mais livre de oficialidades, ele acabou por se consagrar como um termo também sendo utilizado nas atividades da iniciativa privada. E aí, quando integrou a iniciativa pública, o âmbito da administração pública, em alguns lugares se optou por manter o termo compliance, né? Então, que é uma tradução assim ainda não tão literal e nem tão específica, mas que pode dar um entendimento completo do assunto, é que compliance é você estar de acordo, você está de acordo com as regras de responsabilidade, de atividade, independente da atividade que você desenvolva, mas sempre está de acordo com os princípios éticos, com as regras éticas de comportamento e de acordo com as atividades, as regulamentações das atividades pertinentes ao exercício da sua profissão. Então pode ser tanto no privado, ele vem do privado, mas ele ingressa no público com a mesma denominação e também com o mesmo objetivo. Então, assim, para nós que somos leigos, o sistema de compliance, que obviamente as controladorias acabam tendo uma participação muito forte nisso, sim, é você fazer as coisas certas, sim, fazer as coisas dentro do regramento, né? Sim, em termos gerais, sim. Mas ela vai um pouco além disso, porque a gente sabe que no âmbito da atividade pública e até mesmo da atividade privada, é impossível você regulamentar todas as questões que envolvem o exercício da sua atividade. Existe uma zona cinzenta, uma zona intermediária em que você atua, em que não há uma regra específica, não há uma proibição muito técnica, nem uma autorização legal. Então há uma zona em que você pode atuar de uma forma, vamos dizer assim, mais livre. Todavia, você tem que atuar sempre com o objetivo de respeitar as regras de transparência, eticidade, comportamento ético, né, e probidade. E aí essa zona cinzenta fica carente de, vamos dizer assim, regulamentação, né? Então o compliance vem nesse sentido, fala assim, olha, vamos trabalhar onde há uma certa omissão ou uma zona obscura em saber o que é certo e o que é errado. E que existe de fato, né? A gente tem os grandes tipos proibitivos, que são tipos penais ou normativos, que você sabe efetivamente que é proibido. Mas existe uma outra infinidade de regras que você, por falta de conhecimento ou por não estar tão atualizado com as modificações normativas, você pode cair num limbo ético. Então, o Comitê de Compliance ou as atividades do Compliance vêm justamente para você reforçar esse comportamento de acordo ou comportamento ético. Para que a nossa comunidade que nos acompanham hoje entendam, eu sempre simplifiquei muito a forma de tentar explicar a iniciativa pública e a privada, né? Certo. Eu sempre brinco do seguinte, o público pode fazer tudo aquilo que lhe é permitido. Sim. E o privado tudo aquilo que lhe é proibido, então não faz aquilo que é proibido e o que não é proibido, obviamente você pode fazer. Sim. Eu sempre dou um exemplo dizendo o seguinte, você está vindo com um carro, e esse carro é o serviço público. Você chegou numa esquina, se não tem uma placa dizendo siga em frente ou dobre à direita, tu encosta o carro e não faz mais nada, porque sim, você não tem nada dizendo o que tem que fazer. Se você está vindo na mesma esquina, dirigindo o mesmo carro, mas esse carro é a iniciativa privada e chega naquela esquina não tem placa nenhuma, significa que tu pode ir para a esquerda, pode seguir em frente, pode dobrar à direita, você pode fazer sim, da melhor maneira. É mais ou menos isso? E aí entra também o trabalho do compliance e da controladoria em si? Sim.
pegando aí essa analogia que você fez, que é uma ótima analogia, o compliance, para deixar muito bem ilustrado isso, o compliance é não deixar o carro parar, agir. Tá? O que você falou é o princípio da legalidade absoluto e extremo, é um princípio tradicional no direito. O que é o princípio da legalidade? O particular pode fazer tudo que não é proibido. O administrador e o gestor público só o que está permitido na lei. Sim. Mas o fato de estar permitido na lei não significa, por outro lado, que todos os atos dele envolvidos no exercício da atividade dele também não sejam com essa finalidade. E, todavia, esse conjunto, essa miríade de atos, né, vamos dizer, se dirigir o carro, chegar lá, virar à esquerda, virar à direita, envolve um monte de questões que não tem autorização expressa na lei. Todavia, você tem que executar, e executar da melhor forma possível. Né? Então, nós avançamos o princípio da legalidade para tornar essa zona que há uma lacuna de entendimento cada vez mais clara, para saber em que sentido que o administrador tem que andar e que a pessoa na gestão pública tem que caminhar, em que pese não existir regulamentação. Eu vou dar um exemplo muito claro. Normalmente, fim de ano, em outros ambientes, as pessoas se presenteiam, né, as empresas privadas, em alguns lugares, se presenteiam de uma forma até de rememorar o Natal, comemorar um ano novo. Mas e na atividade pública? Será que isso é lícito? E se é lícito, de que forma? E se não é lícito, por que não é lícito? Não há nada dizendo que eu não possa receber um presente, o servidor público não está obrigado por uma lei que regulamenta isso ainda. Então, como ele deve agir nesse caso? Como que o comitê de compliance deve orientar esse tipo de comportamento? Pode? Não pode receber? Pode almoçar com o fornecedor privado? Não pode? Pode se reunir em ambientes fechados só uma pessoa? Ou o comitê de compliance vai recomendar que você se reúna com mais uma pessoa para eventualmente testemunhar a conversa, para deixar a coisa mais transparente possível? Então, são uma série de pequenas regras, pequenas sugestões de comportamento. Elas não têm um caráter estrito, conforme você disse, na lei, mas elas são situações do cotidiano que servem para aumentar a lisura do procedimento administrativo. Né? Então, é nesse sentido que chega o compliance na administração pública, para você aumentar, né, os comportamentos conformes, vamos dizer assim. E Balneário Camboriú, Vitor, nós temos avançado nessa questão? Sim, o prefeito Fabrício lançou em 2009 o Comitê de Compliance, né, indicou servidores efetivos para fazer parte disso, porque a formação do comitê é uma pequena parte de todo o processo que envolve a elaboração de um plano de integridade para o município, um código de ética e conduta para os servidores, que ainda não existe. A gente tem, como é uma legislação antiga, a gente tem um estatuto, chama-se até Estatuto do Funcionário Público, né, de uma forma equivocada, nomeada equivocadamente, deveria ser Estatuto do Servidor. Sim. Mas, enfim, é Estatuto do Funcionário Público e ele não é um código de ética, apesar de dar os princípios da atividade e mencionar algumas condutas vedadas. Né? Mas ele é incompleto no sentido ético, no sentido de você contemplar mais questões éticas. E esse comitê ele serve para isso, para elaborar um plano de integridade municipal, encaminhar e formar os servidores no sentido de ter cada vez mais essa prática, esse estudo, essa orientação do ponto de vista com o zelo da coisa pública, que é justamente atuar no que eu estou falando, nessa grande hiato de regulamentação, porque infelizmente, ou felizmente, né, vamos dizer assim, a legislação não vai conseguir abarcar todos os atos da vida, mas e isso serve para o comitê de compliance atuar, agir, começar a olhar aquilo que eventualmente pode ser uma conduta em desconformidade com os princípios éticos. Você fala 2 anos de existência desse comitê, e para o serviço público 2 anos não é nada, é algo muito incipiente ainda, está começando a se organizar, porque se você imaginar que a prefeitura tem por volta de 13 secretarias, não vou lembrar de cabeça agora, mas algumas empresas como a Imasa, o BC Investimentos e tal, né? Então você tem que imaginar que cada um dessas secretarias tem ali uma formatação diferente. Então você tem uma regra esqueleto, provavelmente, imagino, e aí dali dessa regra esqueleto você vai saindo
coisa diferente, porque o que serve, determinadas orientações que servem para a Secretaria de Compras, por exemplo, para o funcionário envolvido com compras no município, ela não serve para o funcionário que dirige o carro do município. Mas o servidor que dirige o carro do município, por exemplo, ele tem que estar muito atento com regras de trânsito. Né? Imagino que o servidor público, na função pública, ele deveria ser um exemplo, né? Parar em todas as faixas, não ultrapassar limite de velocidade, tudo isso. E, por outro lado, então, eu imagino que esse também seja um pouco do trabalho de vocês, né? Conseguir entender cada uma dessas funções e criar regras específicas para cada uma delas também. Sim. Hoje, como funciona o comitê de compliance? Ele faz uma análise de risco para cada setor. Então, se ele vai hoje no setor vinculado à saúde, Secretaria de Saúde, ele vai fazer uma análise dos principais processos que podem ter um elevado risco de desconformidade com as regras de compliance. Vai no setor de compras da prefeitura e analisa também qual que é o setor que tem, ou os processos que têm vulnerabilidade em questão de compliance. Então, isso tudo é mapeado pelo comitê, constantemente mapeado, né? A planilha, o mapa do risco é levantado, é feito sugestões aos gestores para que mudem algumas determinadas condutas. A gente tem uma série de sugestões que já foram encaminhadas aos gestores para fazer alteração de procedimentos com alto risco, para evitar que o servidor acabe sendo vítima ou autor de um procedimento em desconformidade com as regras éticas. Então, a gente ajuda mais na prevenção, na identificação do risco, e existe essa matriz de risco de todos os setores da prefeitura que a gente identificou, e essa matriz de risco é trabalhada em cima junto com os servidores de cada área. Então, é muito específico. Como você disse, há uma especificidade para cada setor da prefeitura. Não é pouco o trabalho e não é um trabalho que finaliza. Ele se mantém, porque as regras éticas do compliance elas são modificadas sempre que há uma novidade ou algo novo, e é um setor que após esses processos que a gente viu no Brasil de combate à corrupção e tal, ele ganha impulso, né? Então, muitas tecnologias novas vêm surgindo e a gente está sempre em constante atualização desse plano de integridade que é submetido ao chefe do Poder Executivo e é comunicado aos servidores. Isso entra também, por exemplo, nós acabamos de... o Estado todo de Santa Catarina, o Brasil todo tem vivido aí com essa novidade da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sim. Ela também está envolvida nisso daí? Há uma zona de contato grande, né? São coisas diferentes, mas elas, em um determinado momento, se comunicam, e se comunicam muito. Porque a LGPD ela é uma obrigação, já está em vigência, é uma obrigação de gestão de dados sensíveis dos usuários do serviço da prefeitura. Então, o controlador dessas informações tem que estar de acordo, né? Suas práticas têm que estar de acordo com a própria LGPD e também com as regras do compliance. Por quê? Porque dados sensíveis hoje são protegidos pela LGPD. Então, ainda está muito incipiente, né? Admito que ainda está incipiente esse tratamento dessas questões no âmbito público, mas ela já iniciou. E há, sim, essa zona de contato entre regras de compliance e, vamos fazer assim, gestão da informação sensível de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vitor, eu tive uns anos atrás, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, uma tarde de conversas no Tribunal de Contas sobre a aplicação da 13019 à época. Sim, né? Eu lembro bem. E me ficou bastante marcado uma fala do tribunal, de um dos técnicos do Tribunal de Contas, quando, do início da conversa, eu disse para ele, mas vem cá, vocês ainda não têm uma orientação geral de aplicação prática da legislação? Ele disse, não, nós estamos esperando os municípios aplicarem, né? Ver o que sai disso, e aquilo que não for correto nós vamos notificar para que seja corrigido, né?
Então, assim, me parece que também o Comitê de Compliance acaba fazendo esse trabalho prévio, né? Sim. Tentando, né? Não diria que seria bem na tentativa e erro, mas tentando fazer com que se acerte mais, que se seja mais assertivo e que mesmo que não seja de acordo com a orientação futura do Tribunal de Contas, porque ele nunca te dá ela antecipada, né? Essa é a impressão, pelo menos que eu tenho sempre do Tribunal de Contas, é que quando se chegar lá na orientação futura, diz, olha, nós fizemos tentando não errar. Sim. Se deu alguma coisa diferente, é fácil de consertar, porque ele não chegou a ser uma improbidade, uma tentativa de... Não tentamos cometer o erro. O dolo, né? Afasta o dolo. Esse é o tema. Você pode até errar pela iniciativa, mas não por uma conduta... Aí a gente está no outro campo, na esfera penal, Sim. na esfera administrativa, quando você tem a intenção efetivamente de praticar uma conduta irregular. Mas o compliance também serve para isso. E eu lembro muito bem que nós passamos juntos essa época da adaptação da Lei 13.019 na virada de 2016 para 2017, implementação da nova legislação. O compliance, João, talvez para quem não é da administração, que não trabalha na administração, pode ter essa sensação de que as coisas são muito morosas, Sim. né? As modificações, as mudanças de comportamento e cultura dentro da administração. Mas se você for lembrar, e o compliance serve para isso também, serve para institucionalizar regras que já são adotadas pela administração, mas não tem regra. Sim. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Antigamente, muito tempo atrás, décadas atrás, você sabe que o pagamento dos tributos era feito em dinheiro, em espécie, em pecúnia, né? No guichê do IPTU, no guichê... Isso, por si só, aumenta a possibilidade de você ter uma irregularidade. Sim. Né? Isso acabou modificando. Então, o que a gente tem hoje? Né? Só pagamento online, com boleto emitido por uma instituição oficial para você receber os tributos da prefeitura. Ora, não precisou de uma legislação para acontecer isso. Sim. Né? Todavia, não há uma institucionalização. Até hoje há, mas é uma prática que acabou surgindo e depois ela virou uma prática, um regramento específico. O compliance também serve para isso, para institucionalizar as boas práticas que já ocorrem na administração. Dou um segundo exemplo, a informatização dos procedimentos da prefeitura. Recentemente, com um aplicativo, um software de rastreamento dos processos. Então, isso já diminui muito, né, o problema de sumiço de papel, um problema de saber onde está o gargalo nas respostas da administração. Ora, não há legislação para isso, mas a gente pode instituir, dentro do compliance, a institucionalização de algo que já ocorre. Né? Então, eu falei no começo dessa observação que a impressão é que há uma demora, mas a administração muda para melhor. Sim. Ela lentamente, comparado a 10, 20, 30 anos atrás, a coisa mudou muito. A responsabilização do servidor e até o preparo, né, o conhecimento do servidor mudou absurdamente. Né? Se você pegar as coisas que aconteciam antes, hoje em dia é muito mais difícil. Sim. Existem mais mecanismos para você coibir esse tipo de conduta irregular. Então, eu acho que a gente caminha numa institucionalização das boas práticas. O compliance é isso também. E nós aplicamos uma série de novas, não diria regras, mas uma série de novas ferramentas de práticas na administração pública. E, ao mesmo tempo, a gente não aumentou a burocracia. Assim, o sentimento que a gente tem é que diminuiu a burocracia. Sim. Né? E a sensação de burocracia também, né? Porque nós tínhamos dois fatores. Primeiro, a burocracia, que era algo que irritava profundamente a população, e o sentimento também, tipo, é aquilo que tu acabou de dizer, o protocolo, um documento no protocolo geral da prefeitura, e daí quando tu ia rastrear onde está, não sei, até que achava na gaveta de alguém. Sim. Há anos atrás. Agora não tem mais isso, não né? Tem mais. Você tem como fazer a busca, está lá, em tal lugar. Então, o tempo também de espera diminuiu, que dá uma sensação de menos burocracia e também diminuiu a burocracia. Essa sensação que a gente tem é verdadeira ou ela... Sem dúvida é verdadeira e acompanha a modificação tecnológica que a gente tem vivido. O rastreamento dessas informações, que antes era uma coisa que não existia para o cidadão, né? O acesso à informação, com a lei a lei de acesso à informação, que hoje a gente tem prazo para responder os questionamentos, né, os portais de transparência, saber o vencimento dos servidores, né, tudo isso aí é uma questão que você pode, no plano geral, olhar e falar assim, olha,
realmente mudou. Tem muito a melhorar, tem muito a gente caminhar no sentido de regras e conformidades de comportamentos éticos? Sim, tem. Mas não dá para deixar de reconhecer que há um incremento em várias medidas de combate às más práticas administrativas. Vitor, no programa passado eu tive com o professor Luiz Felipe, da UDESC. Sim, conhecemos. E ele fez grandes elogios ao município de Balneário Camboriú, a forma de trabalho do município de Balneário Camboriú, mas ele fez uma pequena crítica ao nosso portal de transparência, que na verdade ele segundo o próprio professor Luiz Felipe, ele é um modelo meio que nacional, né, dos portais de transparência. Então, na verdade, não foi ao nosso, foi aos portais de transparência de maneira geral. Ele imaginou que os portais de transparência eles poderiam ter uma forma mais simplificada de fazer as buscas, né? Uma forma mais simplificada da pessoa que não entende do assunto chegar ali e clicar e tal. Só que isso também me parece ser algo bastante difícil de você transformar numa linguagem mais simples para a população, né? Mas o caminho parece que é esse aí também para o futuro, tentar simplificar, né, as informações. Né? O professor Luiz Felipe, ele é um pesquisador da área de portais de transparência, uma das maiores autoridades aí hoje, eu reputo, como pesquisador em portais de transparência e serviço público. O que ele menciona é o que a gente chama de overdose de informação. Muitas vezes, essa avalanche de muita informação, esse excesso de dados disponibilizados ao cidadão acaba por, vamos dizer assim, não contribui para a informação que você precisa. Então, o que as pessoas confundem? Muitas vezes o cidadão que não tem o conhecimento técnico de termos, ou de locais, ou da legislação, ele não acha a informação que ele quer. Todavia está lá. Sim. Né? Porque os dados são abertos. Hoje em dia, no município, a gente tem o Open Data, ou seja, quem quiser baixar nossa planilha de gastos e custos. Agora, achar isso aí é um grande problema. Por quê? Porque a crítica é válida, há um overdose, há um problema de muita informação. Então, hoje em dia, os estudiosos eles estão mudando aquela antiga percepção de que informação é muita informação. Não necessariamente isso é verdadeiro. Muita informação, excesso de informação, pode acabar atrapalhando a percepção dos dados. É a mesma coisa que eu falar assim, olha, e isso os estudiosos, bem observado, uma crítica que também nos é pertinente, porque também estamos inseridos nesse contexto, é como se você falasse, eu preciso dos dados X da prefeitura ou do governo do estado. Eu pego uma caixa cheia de papel, entrego para você e falo assim, o dado está aqui. É uma folha aí dentro. É uma folha aqui dentro. Aqui, na verdade, é uma linha de uma planilha inserida numa página que está aqui dentro desses dados. Eles existem, eles estão disponíveis, mas aquele que não é técnico, é um leigo, né, e assim a maioria das pessoas, assim deve ser, né, porque nem todo mundo é obrigado a se apropriar dos termos técnicos, as pessoas sofrem. Né? Então, sim, o desafio é para todo mundo. O desafio é para o governo do estado, para o governo federal, para as prefeituras, para os portais de transparência, evitar esse fluxo de informação que, ao ser entregue em excesso, acaba por não satisfazendo a informação que a pessoa quer. Né? Então, é um problema, assim, sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem visto esse debate em pelo menos uns 3 momentos nesse ano aqui na Câmara de Vereadores, algum vereador falando... não tem informações no portal de transparência. E o outro vereador vem falar, não, a informação está lá no portal de transparência, o senhor é que não está sabendo procurar, que não sabe encontrar. Eu raramente dou opiniões sobre questões de opinião dos nossos vereadores, né? Porque não me cabe, né? Mas dessa vez eu vou abrir um parênteses para dar uma opinião nesse sentido. Eu achava importante que cada gabinete de vereador tivesse alguém preparado para buscar essas informações, para o vereador poder fazer de dentro do seu gabinete a fiscalização. Sim. Porque, como você disse, os dados da prefeitura estão abertos. Então, hoje, a fiscalização pode ser feita do computador momento, de dentro do gabinete. É correto isso, né? Sim, hoje em dia os dados estão abertos, o portal vai melhorar, né? A configuração dele está mais, vamos dizer assim,
mais navegável, né? Antigamente a gente tinha uma interface muito hostil, no sentido de não estar muito adequado hoje aos designers mais modernos dos aplicativos e dos celulares. Hoje, recentemente, a gente modificou o perfil do portal, hoje ele está mais adequado e vai melhorar, né? A ideia é que a informação seja mais intuitiva, né? Tanto os nossos fornecedores de tecnologia quanto os gestores da informação trabalham para isso, né? Ele pode não chegar, a solução perfeita pode não ser agora, mas ela com certeza as pessoas estão orientadas e olhando para isso, para facilitar o acesso e para que o acesso seja mais simplificado, que ele não seja, nós não precisamos de todas aquelas planilhas, nós precisamos de alguns dados, algumas informações. Então a gente está trabalhando para isso. E eu posso dizer para você com certeza, conhecendo portais de transparência de outros países, o Brasil está muito, mas muito avançado, né? O desafio pessoas a buscarem informações em portais de países como Austrália, Suíça, Estados Unidos, né, que sejam versados em língua estrangeira, eu duvido que vão conseguir as mesmas informações que hoje eles conseguem acessando os portais brasileiros. Né? Então, esse é um desafio que a gente pode ver. E estamos trabalhando para melhorar isso aí. Como o professor falou, a crítica é pertinente, mas ela também é uma mudança de perspectiva, né? De um momento em que a gente colocou todas as informações disponíveis para um momento em que a gente tem que tornar essas informações inteligíveis. Tinha gente que vem do mundo político, lá atrás tinha um curso de formação na área política que diz o seguinte: você tem que trazer para o teu grupo uma quantidade muito grande, porque da quantidade se tira a qualidade. Uhum. Pela tua fala, eu entendo que nesta questão dos portais, ele não funciona, né? Você tem uma quantidade muito grande de informação ali dentro, e essa quantidade, muitas informações que não são de interesse de ninguém, né? São de interesse do puramente município, pro forma. Eu posso te dar um exemplo. Tem a planilha de execução orçamentária. Uma planilha de execução orçamentária deve ter lá mais ou menos identificado umas 50 despesas ou códigos de empenho e tudo mais. Muitos daqueles ali talvez nunca serão acessados por ninguém. Sim. A maioria deles. Os termos técnicos, os códigos ali que a gente usa para fazer os empenhos e as liquidações, muito daquilo ali não é interesse da população, mas eles estão à disposição, né? E, como a gente disse, um detalhe lá dentro da informação, né? A intenção do compliance, de tudo que envolve a controladoria do município, não é transformar o serviço público em algo parecido com a iniciativa privada, né? Não. Muito pelo contrário. É conseguir que o serviço público esteja cada vez mais ágil, dando resposta rápida para a sociedade, menos aberto àquela pessoa que quer fazer mau uso do dinheiro público. Sem dúvida. E mais aberto à fiscalização popular. Sem basicamente dúvida. Isso, né? Sem dúvida nenhuma. Tem canais de denúncia, todas as atas estão à disponibilização, o serviço de acesso à informação funciona plenamente hoje no município. Então, esse arremate que você deu acerca do compliance é exatamente isso aí, né? E vou dizer mais, João, as controladorias, num primeiro momento, foram criadas com um aspecto de detecção, acusação do erro, uma fiscalização mais ostensiva no sentido de você achar depois que aconteceu. E aí o prejuízo já ocorreu, então você tem que reparar. Hoje em dia, as controladorias e essa cultura do compliance, ela vem de uma forma mais preventiva. Vamos trabalhar antes que o dano aconteça, né? A gente tem que verificar os riscos dos processos. Não só detectar, apurar a autoria e quantificar o dano, que depois quem recupera? É um processo muito moroso. Então, é mais vantajoso para a administração implementar uma cultura de compliance com a prevenção daquilo que a gente reputa como irregular, do que você depois detectar, apontar e corrigir o dano, ou reparar o dano. Porque a gente sabe, né, quem está imbuído da má-fé de praticar um dano ao erário público, depois não vai reparar. É muito difícil, é muito moroso e custoso que os próprios mecanismos da administração depois busquem a reparação do dano, que nem sempre vem 100%. Né? Então, o compliance, além de ser efetivo, ele é barato, porque a gente atua no momento anterior à ocorrência do problema.
Essa era um comentário justamente que eu ia fazer contigo, assim, dentro da visão que a gente tem. Eu tinha justamente essa visão, que a controladoria do município de Balneário Camboriú mudou muito ao longo dos últimos 4 ou 5 anos para mim. Mudou muito. Saiu aquela visão que você acabou de dizer, né? de punitiva, e começou a ser um pouco mais. Isso vem no Brasil todo, porque eu senti uma mudança de comportamento. Não tenho nenhuma procuração para fazer nenhum elogio a você, mas eu senti uma mudança de comportamento nesse sentido da controladoria, com a sua presença à frente da controladoria, lá no início, e depois tu foi para outras funções dentro da administração e voltou para a controladoria, e a controladoria ficou muito nessa pegada, né, de prevenção. E antes a gente chegava a ver procedimentos analisados pela controladoria 6 anos depois que o fato já tinha acontecido. Sim. E aí, mesmo que não tivesse uma intenção de dano ao erário lá atrás, há 6 anos antes, você tinha muita dificuldade de entender o que aconteceu. Sem dúvida. Algumas das pessoas que cometeram aquela irregularidade nem mais estavam, de repente, no município, uns já tinham morrido, outros já tinham ido embora da cidade, e aí ficava aquilo meio que perdido no momento. Então, esse ato de prevenção acaba ajudando justamente para que não aconteça o ato, né? Então, eu acho assim, uma visão fantástica, Sim. essa de antever o problema, né? Sim, e eu agradeço o elogio e tomo ele como um elogio à equipe, que também, né, é indicada que é formado por servidores efetivos e servidores sindicados pelo prefeito Fabrício Oliveira, que tem essa visão também. Ele compartilha desse tipo de postura. Se a gente pode agir antes, para que esperar acontecer? E o reflexo disso você viu, João. A gente ganhou o prêmio ano passado de primeiro lugar no ranking de Smart Cities no quesito de governança. E também no ranking da CGU nós fomos muito bem pontuados, o melhor da região, dos municípios da região da Anfra. E o reflexo disso a gente vê na própria relação com outros órgãos de controle. Ministério Público, nas suas atribuições, Tribunal de Contas, nas suas atribuições, Controladoria Interna, Câmara dos Vereadores, que tem uma função primordial de fiscalização, que é essa boa e ótima relação de cada um nas suas atribuições e nas suas missões institucionais. E hoje em dia a gente tem essa relação e esse reconhecimento, que é um reconhecimento que vem de pessoas como você, com a sua experiência, mas também vem do público em geral. Sim. De perceber que hoje a gestão que está à frente da prefeitura não tem problema nem risco de confiança. Pode ter? Claro que pode ter. As pessoas são falhas e cometem erros, mas a gente está lá para fazer a antecipação disso, né? E tem sido um procedimento bem sucedido. Hoje eu olho para trás, 6 anos, quase 5 anos de prefeitura, e falo, olha, não tivemos nenhum escândalo de corrupção no governo Fabrício Oliveira, muito menos secretários ou funcionários assim de primeiro, segundo escalão envolvidos com questões de irregularidade, né? Óbvio que no âmbito de 5.000 funcionários existe sim problemas, né, de conduta de cada um, privado de cada um, e a gente detecta, infelizmente até hoje a gente detecta. Sim. Mas é um procedimento de mudança cultural, sim, sem dúvida, e o prefeito Fabrício Oliveira, ele tem essa visão, ele participa e estimula que esse tipo de cultura seja aplicada de forma preventiva. Sem dúvida acho nenhuma. muito, muito legal. Até eu acompanho a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú desde 1991, de forma mais intensa a partir de 93, e como funcionário desde 2005, com 3 anos que eu fiquei na Câmara Federal. E eu vou dizer com maior tranquilidade, né? É a primeira vez que eu vejo uma série de contas vindo do Tribunal de Contas sem um debate mais forte da Câmara se aprova ou não. Sim. Sabe, na verdade, debate nenhum. Não, as contas estão tudo ok, não tem o que fazer, aprova-se e segue em frente. Então, acho que isso é um motivo da gente também comemorar. Vitor, nós ainda bem estouramos o nosso tempo, né? Nós estávamos previstos para falar aí 30 minutos, mas já estamos um pouquinho mais de 40 falando. Mas para nós podermos finalizar, eu queria sentir aí, só uma sensação mesmo que a gente vai poder ter,
todo esse trabalho desenvolvido agora, como que você imagina o cidadão de Balneário Camboriú e essa relação com o município daqui 10, 15, 20 anos? O quanto isso vai melhorar e o quanto também, dentro dessas melhoras, vai possibilitar que o cidadão de Balneário Camboriú se sinta muito mais à vontade em saber das transparências, em poder acompanhar os processos dentro do município. Você enxerga isso de forma positiva? Daqui 10, 15, 20 anos vamos estar bem melhor nessa situação? Eu acho que sim, João. Eu acredito, creio que sim. A partir do momento que a gente institucionaliza essas questões, a tendência de permanecer e incrementar aquilo que foi criado é muito grande, né? Não está solto, não é além de ser não é somente uma marca de gestão, é uma marca da administração pública que hoje fica, né? Então, para você hoje voltar atrás, o custo político para você voltar atrás é muito alto, né? Ninguém vai querer retroceder em avanços de combate às más condutas na administração. Isso se reflete na rua. Você sabe que hoje as coisas estão sendo tiradas do papel e colocadas na prática. O município de Balneário Camboriú hoje é vitrine no mundo inteiro com grandes obras, né, e sem nenhum, até hoje, indício de práticas irregulares. A não ser aquelas próprias da execução da obra, que a gente sabe que existe em todos os contratos administrativos, mas não há. Então, você vai ver daqui a 5, 10 anos essas práticas do compliance sendo observadas, notadas em ações reais na comunidade. São ações tiradas do papel, porque quando a gente faz esse tipo de procedimento, o resultado vem na rua, nas obras, né? No serviço disponibilizado para o cidadão, na entrega. E aí, sem dúvida nenhuma, hoje eu posso dizer que, você também conhece o Brasil inteiro, você sabe que o cidadão de Balneário Camboriú, ele é um dos mais abraçados, né, da política, em termos políticos administrativos. Abraçado com o aspecto humano, inclusive, programas que você conhece bem e que hoje são prática e constante da nossa administração. Nós viramos referência em vários programas sociais. Agora mesmo, no dia 27 de outubro, o pessoal da educação vai receber representantes de ministérios, de 2 ministérios diferentes, para conhecer programas. Os nossos programas Abraço já foram alvos também de visitas para se reconhecer. Cuidado com o idoso. Cuidado com o idoso. Combate à pandemia. Combate à pandemia mesmo, fantástico todo o trabalho. Então isso vai virando, referenciando a qualidade. E aí não tem mais como tu voltar atrás, dar um passo atrás e desistir desta qualidade, né? Pessoal, então ficamos aqui com mais um bate-papo da Escola do Legislativo, o programa Pensando Balneário Camboriú. Queria agradecer a presença do Vitor, controlador-geral do município, né? Agradecer a cada um e a cada uma de vocês que ficaram conosco até agora. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, os programas serão exibidos, este e os que virão ainda no futuro, nas nossas redes sociais, YouTube, podcast, e ao final nós estaremos escrevendo um livro que pretendemos lançar até o mês de julho de 2022, com todo esse bate-papo que a gente fez aqui e os outros temas que nós ainda vamos discutir. Em nome do presidente Marcos Curtis, presidente da Câmara de Vereadores, e do presidente da Escola do Legislativo, o presidente Gelson Rodrigues, queria agradecer ao Vitor, agradecer a cada um e a cada uma de vocês e aos nossos amigos da Controladoria da nossa Câmara de Vereadores, que também acompanharam aqui nos bastidores todo esse nosso bate-papo. Um abraço e até a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.